Graça e paz, amados. Amém? Amém. Deus é bom? Deus é muito bom, Deus é bom demais. Pela sua graça, pela sua misericórdia, mais uma vez aqui estamos, neste tempo difícil, porém sabemos que o nosso Deus está no controle, e a igreja deve clamar ao Senhor: vem, Senhor Jesus, Maranata. Bem, meus amados, Deus nos tem dado esta oportunidade de aqui estarmos. Você que se faz presente neste recinto, o nosso coração se alegra em poder ter você conosco. Que juntos possamos prestar ao Senhor o culto que a Ele é devido. Que o nosso coração esteja completamente aberto para ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para podermos segui-lo e assim caminharmos plenamente convictos de que o nosso Deus está dando-nos a direção certa para a nossa jornada. Também queremos estar saudando você que nos acompanha aí na sua casa através do Facebook. Para nós é motivo de alegria poder também ter você conosco, que você da mesma maneira esteja com o exemplar da palavra de Deus em suas mãos, esteja acompanhando todo este momento de culto, cantando os louvores conosco, elevando o seu pensamento através da oração a Deus, e assim, juntos em espírito, na presença do nosso Deus, possamos estar prestando o culto que ao nosso Deus é devido. Amém? Bem, convido a todos neste momento a estarem fechando os seus olhos, e assim vamos invocar a presença do Senhor através da oração. Pois diz a palavra que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Portanto, que possamos fazer isto neste momento, crendo que o Senhor, Ele manifesta a sua presença na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o invocam, de todo o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, coloque a sua vida na presença do Senhor. Seja você aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Guiratinga, seja você aí aonde você está em sua casa, participando conosco deste culto, que todos nós possamos elevar a Deus o nosso pensamento, lembrando que devemos confessar ao Senhor os nossos pecados, para que assim possamos não ter nenhum impedimento para estarmos tendo comunhão com o nosso Deus, e assim venhamos ser achados diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Coloque a sua vida na presença do Senhor, e consagre ao Senhor este tempo, e diga para o Senhor que o seu propósito é glorificar o nome do Senhor, é dar a Ele o culto que a Ele somente é devido, e por isso você carece da sua misericórdia, do seu perdão, em Cristo Jesus, para que você assim possa fazer isto de forma agradável diante do Senhor. Que o nosso Deus venha se agradar da nossa vida e do nosso culto, que prestaremos a Ele nesta hora. Senhor Deus, aqui estamos, e por isso, ó Pai, nós invocamos o Teu santo nome, pois o nosso propósito é estarmos buscando a Tua face, é estarmos, ó Pai, nos apresentando diante do Senhor, do jeito que o Senhor requer. Por isso nós pedimos que agora o Senhor venha perdoar o pecado do Teu povo, de todos aqueles que conosco se colocam diante da Tua presença nesta hora. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito Santo, que em nós habita e que se faz presente neste lugar, que Ele possa, na sua liberdade como Deus que é, possa estar, ó Deus, tomando a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, conduzindo-nos a estarmos Te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, para que não haja na nossa vida
nenhuma barreira, nenhum obstáculo, para que venhamos, ó Pai, a estar diante do Senhor de forma que o Senhor não se agrada. Ó Deus, cremos que em Cristo Jesus podemos ter o perdão dos nossos pecados, pois é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Por isso, no nome dele, nós nos apresentamos diante do Senhor, e no nome dele nós consagramos este culto ao Senhor. Ó Deus, que nesta noite vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas, pois assim o teu nome é glorificado. Quando pecadores se arrependem, quando vidas se consagram ao Senhor, dando a ti a glória que a ti é devida. Ó Deus, instrumentalize a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão conduzindo a tua igreja a te adorar, que sejamos tão somente instrumentos nas tuas mãos, que a glória seja do Senhor, que nós não apareçamos, mas que o Senhor apareça, que a presença do Senhor seja notória, perceptível, e seja, Senhor Deus, experimentada por todos, e que assim, ó Pai, o teu nome seja honrado, que as nossas vidas sejam quebrantadas, e que nesta noite o Senhor realize em nós o teu propósito, pelo qual o Senhor soberanamente nos conduziu à tua presença esta noite, em nome de Jesus, amém. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 35 até o versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo de número 41. Façamos esta leitura de maneira alternada. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na boca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te incomoda que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, nós estamos diante deste que o mar e o vento lhe obedecem. Estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo. Estamos diante daquele que tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Estamos diante daquele que soberanamente está conduzindo este momento de tempestade que nós estamos vivenciando por conta da pandemia da Covid-19. Portanto, meu amado, nesta noite eu quero te desafiar, no exercício da sua fé, a estar adorando com todo o seu coração, com todo o seu ser, e ao adorá-lo, que você possa de fato estar pedindo ao Senhor, que venha tirar do seu coração toda incredulidade, toda dúvida acerca de que o Senhor Jesus não se importa com você, porque foi esse o sentimento que os discípulos foram tomados naquela ocasião da tempestade,
do vento forte e das ondas que estavam colocando em perigo aquela embarcação na qual eles estavam. Jesus, ao ser despertado, os seus discípulos lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Muitos têm questionado a Deus nesse contexto no qual nós estamos. Muitos estão como os discípulos, achando que Deus não se importa conosco. Meu amado, não se permita cair nesta incredulidade. Lembre-se, fé e medo não combinam. Por isso Jesus não só repreendeu o mar e o vento, Jesus também repreendeu os seus discípulos. Não apenas acalmou o vento e o mar, mas acalmou também o coração dos seus discípulos, dizendo-lhes: por que sois tímidos? Por que estáis com medo? Por que vocês estão com este medo covarde e não tendes fé? Neste momento eu convido você a estarmos adorando o nosso Deus, cantando belos louvores.
devemos deixar Deus conduzir as nossas vidas. Solte o cabo da nau da sua vida, entregue ao Senhor. Ele sabe conduzir muito mais do que nós, né? Ele é o dono de todas as coisas.
Ó Deus, nos ajude a confiar cada dia no Senhor, a entender que nós não somos nada e que nós dependemos de Ti. Ó Deus, nos ajude a reconhecer a Tua grandeza e saber, Senhor, que o Senhor tem o controle de toda a situação. O Senhor é quem governa as nossas vidas e nós queremos Te louvar, nós queremos que o Senhor seja exaltado nessa noite, que os nossos louvores cheguem até o Teu trono de graça. Fale aos nossos corações, aos corações de todos os adultos, de todas as crianças, que o Teu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis acertar. Oi, gente, esses louvores são especiais, né? Cada um com a sua letra, tudo ligado no mesmo sentido. E o que vamos falar é o que nós cantamos esta noite. O texto que nós vamos compartilhar é justamente o texto onde provavelmente aqueles que compuseram essas letras e melodias estiveram meditando e refletindo. Bem, nós temos alguns comunicados a passar para todos. Primeiramente, queremos lembrar que hoje é o segundo domingo do mês e é dia de recolhimento de dízimos e ofertas. Mas conforme já temos anunciado, nós não estamos fazendo esse recolhimento como fazíamos para evitarmos aglomeração. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá depositá-lo lá no gasofilácio que está na entrada, tá bom? E durante a semana, você também pode fazê-lo trazendo na sala dos missionários, porque o gasofilácio estará lá. Quero lembrar também aos amados que as nossas atividades presenciais, elas estão acontecendo na sexta-feira. Teremos a reunião de oração às 19 horas, e no domingo pela manhã às 9 horas a Escola Bíblica Dominical, e à noite neste horário às 19 horas o culto. Então você que pode estar aqui, venha estar conosco, pois nós precisamos estar em comunhão e nos fortalecendo mutuamente para podermos vencer esse tempo de tempestade. Bem, teremos o nosso Acamupupa. Não será como acontecia nos outros anos no acampamento, mas ele vai acontecer aqui nos dias 30, 31 e 1º, 30, 31 de julho e 1º de agosto. O tema é Note a Fã, mais que um admirador, um discípulo. O preletor será o pastor Paul Wagner, da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, Paraná, e será este Acamupupa será presencial aqui no templo para os nossos jovens e adolescentes, Então, durante toda a noite, às 19 horas, às 20 horas, durante esses 3 dias, essas 3 noites, Então, mantendo o distanciamento social, uso de máscara, higienização com álcool gel, enfim, todo esse procedimento, nossa Acamupupa vai estar acontecendo aqui no templo, onde o pastor Paul Wagner, ele estará lá do Paraná, trazendo estudos sobre este tema, sobremodo oportuno para os nossos jovens e adolescentes.
Quero lembrar que é preciso você fazer a sua inscrição. E o prazo é até hoje, tá certo? Então, jovem e adolescente, faça a sua inscrição ainda hoje com o Hugo ou com o Felipe do Renatinho, tá bom? Lembrando que nós estaremos, disponibilizando para aqueles que participarem do Acamupupa presencialmente, estaremos dando alguns brindes, tá certo? Sem nenhum custo para você, adolescente jovem, que vai participar. Então, se você fizer a sua inscrição e não vier para assistir, para estar presencialmente participando do Acamupupa, você não estará ganhando os brindes que estarão sendo providenciados para aqueles que vão participar do Acamupupa. Dentre os brindes, vai disponibilizar para cada um dos jovens e adolescentes que vão participar uma camiseta alusiva ao nosso Acamupupa deste ano de 2020, marcado pela pandemia. Então, só vai receber este material aqueles que de fato se fizerem presentes aqui nas 3 noites do nosso Acamupupa. Então, procure o Felipe e o Hugo, e faça sua inscrição e também esteja dizendo o tamanho da sua camiseta para que assim possamos providenciar esse brinde que estará sendo disponível a todos os jovens e adolescentes que estarão participando. Diga. Ok. Se você tem dúvida do seu tamanho, tem a camiseta modelo lá na sala dos missionários após o culto. Podem acompanhar, aí a missionária, bem como também o Felipe, o Hugo, e assim está vendo o tamanho exato que vai ficar melhor para você. Então o prazo é até hoje, porque amanhã já vai ser mandado fazer e não há tempo hábil para fazer outras camisetas posteriormente, se deixar para mais tarde, porque o acampamento está bem aí, o Acamupupa, que é um acampamento diferente, presencial aqui no templo da nossa igreja, nesta data. Crianças, vocês podem agora se dirigir lá para o pátio, aonde vocês terão a continuidade do culto ao nosso Deus. Com a tia Orly, com a tia Sandra e com a tia Ana Beatriz. Quero saudar o Alfredo, a Mari, a Luana, que estão conosco, vieram de Rondonópolis, para estar prestigiando o culto aqui. Bom rever os irmãos. E em nome deles, saudamos a todos os demais que porventura estejam nos visitando, que estão conosco aqui esta noite. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Conforme falamos, o texto que nós vamos compartilhar com você nesta noite, palavra de Deus para nossa edificação, é o texto onde provavelmente aqueles que escreveram a melodia, a letra e a melodia, compuseram a melodia destes cânticos que cantamos nesta noite, tomaram como base para trazer estes belos louvores que foram expressão da nossa adoração ao nosso Deus nesta noite. Quem puder ficar de pé, por favor, se coloque de pé, e eu farei a leitura e vocês estarão acompanhando a leitura que eu farei. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo, pois sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Todos juntos, o verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Novamente a última frase: porque o vento era contrário. Novamente: porque o vento era contrário. Não feche a sua Bíblia, oremos. Ó Deus, quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor falará conosco. O Senhor é o Deus fiel. A tua palavra, ela foi deixada a nós para nos edificar, para salvar vidas, para trazer fé, pois a fé vem pelo ouvir da tua palavra. E que esta palavra, ó Pai, seja ouvida pelos ouvidos e pelo coração de todos que estão aqui e que estão nos vendo nas redes sociais, de tal maneira que o teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, mantenha o texto aberto. Porque o vento era contrário. Nem sempre, meus amados, as circunstâncias são favoráveis em nossa vida neste mundo. Há momentos em que os ventos sopram de forma contrária, dificultando a nossa vida, tirando a nossa segurança, frustrando os nossos planos, interrompendo a nossa agenda, tornando os nossos sonhos distantes de serem concretizados. É uma enfermidade, é uma calamidade, é uma crise, é um luto, é uma tragédia, é uma pandemia. O nosso texto nesta noite, meus amados, ilustra muito bem a realidade da vida neste mundo marcada por ventos contrários. É mais um episódio vivido por Jesus no cenário do Mar da Galileia com os seus discípulos. Neste contexto, meu amado, o meio de transporte era o barco necessário para atravessá-lo. Portanto, é comum vermos Jesus tomando o barco com os seus discípulos, indo para Cafarnaum, indo para outras regiões, outras cidades e povoados, ali na região da Galileia, aonde havia aquele grande mar, aquele grande lago. Diz o texto que Jesus ordenou então aos seus discípulos que embarcassem para atravessar o mar, enquanto ele despedia as multidões que ele havia alimentado ao multiplicar os pães e os peixes. Jesus então, após, ele vai para o monte orar. E enquanto isto, diz a palavra, que o barco em que os discípulos estavam, seguiu no mar adentro, ficando a muitos estádios da terra, sendo açoitado pelas ondas. Por quê? O texto diz: porque o vento era contrário. Marcos, relatando, meus amados, o mesmo episódio, ele diz no capítulo 6, no verso 48, que os discípulos estavam com dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário. Meus amados, é neste contexto que Jesus mais uma vez se revela a estes, demonstrando quem de fato ele é, verdadeiramente
o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador. Pois bem, que lições eu e você podemos tirar deste texto? Pois ele ilustra em muito a nossa vida neste mundo, marcada por ventos contrários, trazendo-nos dificuldades. Chama a sua atenção para o que diz o verso de número 24. Olha aí comigo. Diz o texto: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Primeira lição: quando o vento é contrário, o barco da nossa vida é açoitado pelas ondas do mar. Quando o vento é contrário, o barco da nossa vida é açoitado pelas ondas do mar. Meus amados, nós somos levados para lugares que não gostaríamos de estar. Passamos por situações que jamais imaginávamos que passaríamos. Nossos planos são adiados. Nossa agenda não se concretiza. Nós nos sentimos ameaçados, nos sentimos vulneráveis, pois perdemos o controle da situação. Os discípulos, em razão do vento contrário, estavam com dificuldade de chegar ao outro lado da margem. É justamente esta realidade que sobressaltou o mundo e todos nós por conta da pandemia da Covid-19. Estamos tendo, meus amados, a experiência de vivenciarmos claramente a dificuldade de remar quando o vento é contrário. O mundo todo está enfrentando dificuldades para lidar com este vento da pandemia. Portanto, eu e você estamos enfrentando ondas que estão atingindo o barco da nossa vida. Por quê? Porque o vento é contrário. Porque a pandemia é um vento contrário que traz dificuldades à nossa vida. Mas há uma segunda lição. Veja comigo o que diz o verso de número, meus amados, 25. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Segunda lição: quando o vento é contrário, Jesus vem estar com aqueles que o seguem, ignorando o vento e o mar agitado. Amém? Você crê nisto? Amém. Quando o vento é contrário, que Jesus vem estar com você, ignorando o vento contrário e o mar agitado. Você crê nisto? Eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus está manifestando o seu cuidado e a sua presença na vida daqueles que o seguem, em meio a este vento contrário da pandemia, que está fazendo com que as ondas venham atingir o barco da nossa vida. Portanto, meu amado, Marcos, no capítulo 6, verso 48, ele diz: e vendo-os em dificuldades, relatando o mesmo texto, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Meus amados, temos aqui a fidelidade de Jesus em cumprir a sua promessa de estar conosco, apesar de qualquer circunstância. Não há limites para o nosso Senhor Jesus. Nada pode detê-lo. Não há vento contrário que possa subjugá-lo. Jesus sempre se demonstra favorável àqueles que o seguem. Não duvide disto. Não duvide, meu amado, da presença de Jesus. Jesus sempre estará com você, não importa o vento contrário.
Não duvide da pessoa de Jesus, de ser Ele o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido, aquele que é Senhor e Salvador da sua vida. Não duvide, meu amado, do poder de Jesus, de ter Ele autoridade sobre tudo e sobre todos. Nenhum vento pode impedi-lo. Nenhuma criatura pode subjugá-lo, nenhum mar pode impedi-lo de estar com seus discípulos, nem a morte pode detê-lo, nenhuma legião de demônios pode resisti-lo, nenhuma pandemia, seja qual for o vento contrário, seja qual for o tamanho da onda, ele anda sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém? No exercício, meu amado, da sua autoridade, nada pode subjugar Jesus, porque Ele subjugou a todos, quando se permitiu voluntariamente ir à morte de cruz, ao se esvaziar de toda a sua glória, se humilhando, sendo obediente ao Deus Pai até a morte, e assim sendo coroado, assentado-se à direita de Deus Pai, recebeu o nome que está acima de todo nome. Por isso Ele pôde declarar aos seus discípulos, lá em Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando o vento é contrário, Jesus vem ao encontro daqueles que o seguem, ignorando o vento contrário e o mar agitado. Mas há uma terceira lição, meus amados. Veja comigo o que diz o verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Terceira lição: quando o vento é contrário, somos desafiados a descer do barco e crer, ignorando também o vento contrário e o mar agitado. Quando o vento é contrário, somos desafiados a descer do barco e crer, ignorando o vento contrário e o mar agitado. Quando Jesus então se apresentou para os seus discípulos, andando sobre as águas do mar, a despeito do vento, os discípulos ficaram tomados de medo, pensaram que Jesus era um fantasma, e Jesus disse: sou eu, não temam. Não temais, sou eu. E aí Pedro, vendo que é o Senhor, ele disse: Senhor, permite eu ir ter contigo? E Jesus então disse para Pedro: vem. Só que para Pedro ir até onde Jesus estava, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que descer do barco. E não apenas descer do barco, ele tinha que crer em Jesus, obedecendo a sua ordem, indo até Jesus, ignorando o vento contrário e o mar agitado. Então, meus amados, temos aqui esta outra lição preciosa. Temos aqui o exemplo figurado neste episódio de Pedro, ao descer do barco e indo até Jesus, andando sobre as águas, ignorando o vento contrário e o mar agitado, do que é viver pela fé, seguindo de fato Jesus. Se você, meu amado, quer seguir Jesus de fato e de verdade, e estar com Ele, você precisa descer do barco. Neste sentido, meu amado, o barco pode figurar um lugar no qual você pensa que está seguro, mas não está. Pois ele pode afundar a qualquer momento, se Cristo nele não estiver. Pode ser o seu conhecimento, achar que você sabe tudo. Pode ser o seu status, sua posição, achar que você é autossuficiente. Pode ser o seu dinheiro, os recursos materiais que possui, achar que você pode ter tudo e comprar tudo o que quer. Pode ser pessoas, família, alguma autoridade humana, achar que eles podem sempre te ajudar, sendo de total confiança ou perfeitos. Mas nota que nada disto pode de fato dar a você segurança quando os ventos são
contrários. Esta pandemia, como vento contrário, está mostrando a nós isto claramente. A vulnerabilidade humana em lidar com os ventos contrários. A verdade revelada aqui, meu amado, é que a verdadeira segurança só podemos encontrar em Jesus. É nele e com ele que devemos estar sempre. Quando assim fazemos pela fé, também conseguimos ignorar o vento contrário e o mar revolto. Mas, se duvidarmos, o que acontece? Afundamos. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Ele começou a andar sobre as águas, ignorando o mar e o vento. Mas num dado momento diz a palavra que Pedro notou as ondas agitadas do mar e o vento. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Perceba, meu amado, que num dado momento Pedro se permitiu duvidar. Consequentemente, não conseguiu mais ignorar o vento contrário e o mar revolto. Por isso o texto diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Desviou o olhar de Jesus e reparou a força do vento. Meu amado, se você ficar fixando o seu olhar na pandemia, no que está acontecendo, nas mortes, no progresso com que essa pandemia está se alastrando, meu amado, você vai afundar. Tem muita gente afundando emocionalmente, tem muita gente se perdendo emocionalmente, tem muita gente morrendo, não é da pandemia, mas morrendo de outras coisas, por causa do medo deste vento contrário. Meus amados, diz o texto, reparando porém na força do vento, teve medo. Se você reparar a força desta pandemia, você vai ter medo. Mas se você olhar para Jesus e permanecer fixo nele, saiba que você não terá medo. E diz o texto, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E aí diz o texto, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Concluindo, meus amados, nós estamos no meio de um vento contrário da pandemia do Covid-19. E eu preciso fazer uma pergunta a você. Aonde você está neste contexto? Aonde? No barco, longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, com as suas forças esgotadas, tentando chegar inutilmente à margem? Ou você está andando sobre as águas, no exercício da sua fé em Cristo Jesus, ignorando o vento contrário e as ondas do mar agitado, absolutamente rendido a Jesus, àquele que tem autoridade sobre o vento e sobre o mar? Ou você, meu amado, está submergindo nas águas do mar, por medo, por reparar a força do vento e as ondas do mar, ignorando não o vento e o mar, mas ignorando a presença de Jesus e o seu poder, duvidando deste. Qual é o segredo, meus amados, para nós enfrentarmos os ventos contrários? O texto nos ensina, é estar com Jesus pela fé. Pois ele nos vê com dificuldade de remar, seja no barco, seja no mar. É estar com Jesus pela fé, pois ele vem estar conosco, ignorando o vento contrário e as ondas revoltas do mar. É estar com Jesus pela fé, clamando a sua misericórdia, quando nos falta fé. É ter Jesus no barco da nossa vida, vivenciando o poder dele, de suportar o vento contrário, até que ele cesse. Pois se você observar o verso 32, o que diz o texto? Depois que Pedro foi até Jesus andando sobre as águas, e aí ele tirou o olhar de Jesus e olhou para as ondas e teve medo, e ele clamou por Jesus, e Jesus então o tomou pela mão, e disse, por que não tendes uma fé tão pequena, Pedro? Por que duvidastes? Diz o texto, subindo ambos, Jesus e Pedro para o barco, cessou o vento.
Meu amado, quando Jesus se faz presente, não há vento contrário ou ondas do mar que possam nos submergir. E seguros chegaremos na outra margem, pois diz o apóstolo João, narrando o mesmo episódio em seu evangelho: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Aí diz: então eles de bom grado o receberam no barco, e logo o barco chegou ao seu destino. Meu irmão, minha irmã, quando o vento é contrário, você precisa descer do barco. Estar com Jesus. Nesse tempo de pandemia, precisamos exercer a nossa fé. Precisamos confiar que Jesus está conosco. Que você, meu amado, possa entender e compreender isto. O barco era um ambiente de segurança para aqueles homens. Aparente segurança. Mas aquele barco não resistiria ao vento se Jesus não se fizesse presente naquele barco. Há momentos que o Senhor requer de nós que nós estejamos absolutamente na dependência dEle, apegado a nada, absolutamente a nada, a não ser nele. E é essa a realidade que Pedro nos mostra quando ele desce do barco. É o momento no qual nós temos aqui uma ilustração prática do que é enfrentar o vento contrário desta pandemia da Covid-19. É nós estarmos de fato rendidos ao Senhor Jesus, aonde devemos estar, com quem nós devemos estar, para suportar este vento contrário com Jesus. E para eu e você estarmos com Jesus, eu tenho que exercitar a minha fé. Porque é impossível você estar com Jesus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que busca a Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, meu amado, esse é um tempo de você estar crescendo na fé, amadurecendo a sua fé. Cada vez que a minha fé é provada, não é isso? Vou romper em fé, foi o que nós cantamos. Nós crescemos na nossa relação com Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te desafiar, meu amado, a viver pela fé. Eu temo dizer que há muitos irmãos que estão afundando neste mar da pandemia. Há muitos irmãos tomados pelo medo, há muitos irmãos tomados pela ansiedade. Não duvide. Jesus está dizendo para você: irmão, irmã de pequena fé, por que duvidaste? Eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Vou te conduzir até o porto seguro. Meus amados, há um cântico infantil, vou tentar cantar ele, né, que eu lembrei, que retrata muito bem aquilo que se vivenciou naquele momento, quando então Jesus entrou no barco, cessou o vento e logo eles chegaram no destino. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu desconfio que muita gente não sabe esse cântico. Vamos cantar de novo?
Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Meus amados, a nossa vida é como um barco no mar deste mundo. E o que vai fazer diferença é se Jesus está no barco da nossa vida. Com Ele no barco, né? Conforme cantamos, vai muito bem. E o temporal vai passar. E nós vamos chegar na outra margem. Creia, meu amado. Viva pela fé. Confie no Senhor Jesus. Ele está vendo a sua dificuldade em remar. Ele está vendo a sua dificuldade em enfrentar este vento contrário da pandemia. Mas exerça a sua fé. Como Pedro, ao perceber que era Jesus que estava vindo, Pedro não teve receio. Senhor, eu quero estar com você. Só que aquilo, né? Nós somos fracos. Há momentos que nós nos permitimos duvidar. Então, Pedro aqui, ele exemplifica a nossa vida. Mas quando somos fracos, saiba que Jesus, ele não nos abandona. Quando clamamos, o que ele faz? Ele estende a mão a nós e nos segura. Porque ele não vai deixar nós afundarmos. Creia nisso, meu amado. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e, respondendo à pergunta que fizemos, nesse contexto aonde você está, no barco, andando sobre as águas, ou afundando nas águas do mar? Se você está tomado pelo medo, porque você não tem confiado plenamente em Jesus, que você possa clamar por Jesus e pedir que Ele venha aumentar a sua fé. Lembra que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E o temporal vai passar. Esta pandemia vai passar. Ó Deus, obrigado por esta Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor nesta noite nos desafia a estarmos de fato vivendo pela fé. Muitas vezes, ó Pai, nós queremos conduzir as nossas vidas usando dos nossos recursos, achando que em nós mesmos nós temos condição de suportar os ventos contrários. Mas não, Senhor, não está em mim, não está em nenhum de nós esta condição. Esta condição está no Senhor. E eu creio, ó Pai, que da mesma maneira que o Teu Filho Jesus viu os discípulos com dificuldade de remar, porque os ventos eram contrários e as ondas estavam se arremessando contra o barco no qual eles estavam, eu creio que o Senhor também está vendo a nossa dificuldade de enfrentarmos esta pandemia, Senhor. E eu creio que o Senhor também se faz presente conosco. Eu creio que também o Senhor está nos provando. O Senhor quer que nós venhamos a descer do barco e assim, ó Pai, estejamos totalmente rendidos e conduzidos pelo Senhor, sabendo que podemos ignorar este vento contrário e essas ondas do mar revolto, quando nós fixamos o nosso olhar no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, livra-nos de afundarmos, ó Pai, neste mar revolto. Livra-nos, ó Pai, de sermos tomados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Ó Deus, trabalhe, Senhor, no coração de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, e que nesta noite, Senhor, haja um renovo da fé de cada um de nós diante do Senhor. E que assim, ó Pai, possamos estar certos de que o Senhor está conosco. E o temporal vai cessar. E quando não estivermos mais aqui, estaremos com o Senhor para sempre. E aí, ó Pai, não haverá mais mar.
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o novo céu e a nova terra se estabeleceram. E aí o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais motivo de medo, não haverá mais motivo, Senhor, porque não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá luto, não haverá perdas, não haverá mais saudades. Estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, aumente a fé do teu povo, Senhor, para que o teu povo possa andar sobre as águas e vencer este vento contrário da pandemia da Covid-19. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Neste momento, ó Pai, eu quero clamar por todos aqueles que estão acometidos da enfermidade deste vírus. Coloque no teu altar neste momento a vida do Vivaldo da Leni em Campo Grande, que está no CTI novamente. Ó Deus, e provavelmente ele está com a Covid. Ó Deus, venha visitá-lo neste momento. Tenha misericórdia dele, ó Deus. Ele que tem situação de risco seríssimo. Ó Deus, que o Senhor venha guardar o teu servo, que o Senhor venha sustentá-lo neste momento. Ó Deus, que o Senhor venha consolá-lo neste vale da sombra da morte. Que o Senhor esteja segurando ele na sua mão, e que ele não venha, seu Deus, se afundar na sua fé, mas que ele possa, seu Deus, estar enfrentando este vale, este mar revolto, este vento contrário, plenamente convicto de que o Senhor está segurando em sua mão. Que o Senhor, com o teu cajado e com a tua vara, o Senhor o consola. Que o Senhor também faça isso na vida de tantos servos do Senhor e servas do Senhor, que talvez estão neste momento hospitalizados, por causa desta enfermidade ou de outra enfermidade. Ó Deus, sabemos que o Senhor é aquele que nos livra na tempestade e da tempestade. Ó Deus, e que o Senhor esteja fazendo isso na vida dos teus servos. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem usado desta tempestade para recolher muitos dos teus servos. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem feito isto. Contudo, sabemos que o Senhor os tem tomado segundo o teu propósito soberano, e eles têm partido preparados para estar com o Senhor eternamente. Louvado seja o teu nome por isto. Agora, Senhor Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós sejamos desafiados todos os dias a descer do nosso barco para estarmos com o Senhor, andando sobre o mar, sobre as águas e suportando este vento contrário. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Se coloque de pé. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, povo de Deus, espalhado por este mundo afora, que o Deus triuno, o Deus Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nele crendo não pereçamos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos vê com a dificuldade de remar no meio deste vento contrário da pandemia, e que vem ao nosso encontro, e que diz a nós: sou eu, não temais, e que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, que nos move a vencermos a incredulidade, e no exercício da nossa fé, a descermos do nosso barco, andando sobre as águas, suportando este vento contrário, para estarmos com o nosso Senhor. Que o Deus triuno na sua plenitude te conduza, meu amado, para a sua casa, te abençoe durante esta semana, te livrando e te guardando, e te sustentando, e que em nenhum momento, meu amado, você venha duvidar da presença do Deus triuno com você, hoje e para todo sempre. Amém. Abençoe sua vida. Você que esteve conosco, para nós foi motivo de alegria ter você nos acompanhando,
e podemos estar aí com você, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Que você possa estar com Jesus. E lembre-se, para estar com Jesus neste tempo de vento contrário, é preciso que desçamos do nosso barco e no exercício da nossa fé estejamos totalmente confiando nele e não reparando o vento e nem as ondas que estão agitadas neste tempo de pandemia. A todos, tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.